Vamos orar, irmãs e irmãos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecemos por estarmos aqui. Te pedimos, Espírito Santo, dá-nos discernimento, compreensão. Abre, Senhor, os nossos olhos para irmos além do que eles podem enxergar. Senhor, é no nome de Jesus que Te agradecemos pela Tua palavra e assim oramos, gratos. Amém e amém. Gente, vamos lá. Nossa tarefa hoje é vencer o capítulo 11, e a gente no último encontro, a gente tinha conversado sobre o 12 e aí a Sandra me alertou. Olha, você atropelou um pedaço com 11 e a gente não conversou sobre ele. Aí eu, é mesmo? É mesmo. E realmente, eu atropelei. Eu acho que nós tínhamos lido até o verso 14, mas eu vou ler o capítulo inteiro novamente e acompanhe. Eu quero que vocês me acompanhem. Eu vou ler na versão revista e corrigida. Na edição de 69, que é o nosso texto de aqui. Acompanhe comigo a leitura, por favor. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, no estilo de salmo. Estas são as duas oliveiras e os dois semestres que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E é passado o segundo aio, eis que vem o terceiro aio. Eis que o terceiro aio cedo virá. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem na terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande terremoto. Esse é o capítulo 11 de Apocalipse. E vamos lá, gente, temos umas tarefas aqui e vamos rodar um pouquinho a Bíblia hoje. Eu tenho dito em todos os encontros que, primeiro, o livro de Apocalipse, ou vamos aqui falar sobre a literatura apocalíptica, ela está presente em toda a Bíblia, não somente no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é, vamos dizer assim, o grande representante dessa literatura, mas não é o único. Então você tem pequenos apocalipses em alguns outros textos, em trechos, por exemplo, como Marcos 13, que tem o correspondente em Mateus 24, livro de Daniel no final, e Tessalonicenses, um pedaço lá, quando, por exemplo, Paulo fala sobre o arrebatamento. Então, a ideia, textos apocalípticos, eles estão presentes em vários trechos da Bíblia. Nesse particular, no livro de Apocalipse, o que a gente precisa lembrar, Apocalipse foi um livro muito estudado, escarafunchado ao longo da história. Então, a gente precisa entender que ele tem uma história de interpretação. Não dá, por exemplo, para a gente entender que a única interpretação possível é aquela que eu pego um trecho, por exemplo, aqui tem alguns, um trecho e digo, isso aqui se refere a um texto futuro, que eu não sei e fica muito à mercê da subjetividade daquela pessoa que está lendo. Então, o camarada teve uma revelação, achou, isso aqui diz respeito a tal coisa. Isso pode não ser, isso pode não ser correto. Isso é uma forma de interpretar. Em linhas gerais, como é que a gente entende? O livro de Apocalipse ele foi escrito num lugar, num tempo, numa janela do tempo, que foi lá perto do final do século I. Alguns dizem próximo da perseguição de Nero, que foi uma perseguição muito violenta, que foi Nero morreu no ano 68, se não me engano. Então, ali naquela janelinha, houve uma perseguição muito grande. A outra possibilidade foi que tenha sido uma perseguição do imperador Domiciano, nos anos 90, última década do século I. E esse livro ele tenha chegado às igrejas nesse período. Então, a primeira e segunda geração, quando pegam o livro, muito provavelmente tem entendimento bastante mais claro do que nós, do que o livro queria dizer, por conta de muitas figuras que estão aqui, e hoje eu vou falar sobre algumas poucas delas. A partir do segundo século, e vai até o quarto século, a partir da patrística, que vai até o quarto século, e depois toda a Idade Média, os pais da igreja, eles entenderam que não, tem muita coisa simbólica aqui, vamos começar a interpretar o livro de forma figurada, porque a primeira e segunda geração dos destinatários daquele livro já se foram. Então aquelas duas gerações já morreram. Então a partir de agora a gente vai ter que entender esse livro de uma forma figurada, simbólica. E foi essa a tônica das interpretações durante praticamente toda a Idade Média. Quando finalmente entra o período da Reforma Protestante, a partir do século XV, XVI, a partir daí a forma de interpretar o livro ela mudou um pouco. Muitas interpretações elas faziam referência à Igreja Católica, aos seus papas, de modo que você vai encontrar muitas referências, muitas interpretações de Apocalipse do período do protestantismo até o final do século XIX, marcado por isso. Olha, é a Igreja Católica, é o Papa, é isso e aquilo. No século XIX, 1800 e bolinha, até os nossos dias, uma outra interpretação aconteceu. Foi a interpretação baseada
nisso que eu acabei de dizer, com relação a fatos A, B e C. Tem, por exemplo, lá, 1260 dias, 3 dias e meio, 42 semanas, aí a pessoa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, por uma revelação tal, dia de Jesus que vai voltar, e assim foi. Muitas interpretações nos nossos dias hoje sobre Apocalipse, elas estão baseadas nisso. Porque se extrai um trecho do texto, principalmente quando a gente fala sobre as trombetas, os ais, os selos, você pega trechos bem específicos do texto, trechos mesmo, e aí quando você colaciona, por exemplo, em notícias no Google, você fica até assustado, parece até que Apocalipse está escrevendo na Folha de São Paulo de ontem, entende? Então, aí esse tipo de interpretação também está muito presente nos nossos dias. O que eu quero dizer aqui? Eu não vou dizer para você isso está certo ou está errado, eu só vou dizer, cuidado, porque esse tipo de interpretação ele pode induzir alguns equívocos, tá certo? Dito isso, vamos a Apocalipse 11, tá bom? Vamos lá então para o texto. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que estão presentes aqui em Apocalipse 11. Primeiro, com relação à medição do templo, o versículo 1 e 2. Olha lá, por favor. Ele fala que deu a João uma cana para medir. E aí diz, olha, tem que medir o templo. Mas o que está do lado de fora do templo não é para medir. Não é para medir. Porque ele fala que o que está fora foi dado às nações. Aqui ainda fala, versículo 3 e versículo 4, sobre duas oliveiras que são as duas testemunhas. Quero parar aqui um pouquinho sobre isso e falar com você algumas coisas que estão referenciadas à própria Bíblia. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de templo, e eu quero que você olhe no versículo 1, veja, ele menciona o templo, menciona o altar e menciona os que nele adoram, certo? Só que aí, para aqui. Vocês lembram de algum outro profeta que também mediu o tempo? Eu vou chamar a sua atenção, por exemplo, para isso, obrigado. Ezequiel 47, quando fala lá sobre as águas, e você vai andando nas águas, e depois o profeta tem a visão de que ele tem que medir o tempo e tudo mais. Para pensar comigo, minha irmã, meu irmão. Não faz sentido. E aqui eu estou me referindo àquele tipo de interpretação do primeiro momento, tá? De um texto que é dito para aquele povo que está vivendo um negócio ali naquele momento. Não faz sentido quando eu falo isso para aquele povo, e aqui eu vou dizer, olha, por favor, tá? Rejane, me acompanha o raciocínio, calma, mas o povo judeu, por quê? Para quem Jesus vem? Ela fala kkk. Para quem Jesus vem? João, por exemplo, o Evangelho de João diz, veio para os seus. Jesus era judeu, e ele veio, por exemplo, lá em Mateus, no Sermão do Monte, o que ele diz? Jesus dizendo, não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Não quero que nem um tio, nem um Y, nem um I, nem um iode, nem um vaca, nada, saia disso. Então Jesus ele vem para os seus, para a sua etnia, o seu povo. Pois bem, quando no capítulo 11, verso 1, você tem o texto dizendo, olha, pega a vara, mede o templo, o que está no templo e o altar, não é só o templo, mas o altar, e aqui a menção ao altar. O que tinha no altar? Quem lembra? A arca. Dentro da arca, vara, lá de Arão, as tábuas, maná, lembra? Então, a menção é explícita. Para nós, é implícita. Mas para eles, gente, o texto grita. Seguinte, aqui a visão dizendo, João, pega a vara, mede aí. Mede o altar, mede o templo, o altar e mais. Quem tem que estar lá nessa medição? Veja aí, final do versículo 1 do capítulo 11.
e os que nele adoram. Ou seja, tem que entrar nessa medida todo mundo que está debaixo daquela crença. O texto ele está fazendo uma menção explícita a esse povo. Ó, esse texto é para vocês. E é o seguinte, aqui o texto continua, verso 2: e deixa o átrio. Nas referências, o átrio, que é o pátio externo, a parte de fora, era para todo mundo, era para geral, era para quem viesse. E aqui eu faço uma referência aqui. Quando, gente, lá, se não me engano, em Lucas, quando Jesus ele é perdido aos 12 anos, que a família vai para Jerusalém para adorar, e quando volta, caminharam um tanto, e aí descobre, cadê Jesus? Aí voltam. Onde encontram Jesus? Aí diz lá o texto que encontram ele no meio dos doutores, dos rabinos lá e tal. Onde era esse espaço, esse lugar? Havia vamos dizer assim, uma escadaria anterior que dava acesso a esse átrio. E antes as pessoas, os vários peregrinos, muitos deles novos convertidos, neófitos na fé judaica, talvez não entendessem muito bem o que dizia a Torá sobre o sacrifício no templo, não entendia muito bem aquilo. O que fazia? Eles faziam, vamos dizer assim, uma espécie de nível zero aqui para todo mundo, vamos nivelar. E aí chegavam, sentavam ali, tinha lá os rabinos, talvez os levitas, os escritos, que explicavam para as pessoas que vinham nessas escadarias o que ia, como funciona, tirava, vamos dizer assim, não tira dúvida. É um serviço de atendimento ao cliente do século, E Jesus possivelmente foi encontrado ali, naquela escadaria. O que isso faz entender? Olha, quem vinha de fora, muitos deles eram, a gente chama, na Bíblia fala sobre prosélitos, é gente que foi convertida ao judaísmo de outras culturas, outras etnias e tudo mais, e iam para lá. Esse povo vinha e ficava por onde? Ficava no átrio, nas partes externas. O texto, no versículo 2, fala, não é para medir o átrio, porque o átrio está reservado para quem? Para as nações. E aqui a palavra por baixo, a velha palavra que eu sempre repito, é a etné, ou seja, no sentido de nações, no sentido de os povos e as suas culturas. Pois bem, até aqui ele diz que esse pessoal, as nações, vai ter gente que vai vir, beleza, pá, mas vai ter gente também que vai vir para pisar a cidade. Eu já vou falar sobre isso. E aqui em versículo 3 fala das duas testemunhas. E depois no versículo 4 são comparadas essas duas testemunhas a duas oliveiras que carregam 2 castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. Ou seja, testemunha, já falei para vocês, a palavra por baixo aqui é martirel, é a palavra ao pé da letra, testemunha. Martirel é o verbo, é a palavra grega, não, o substantivo grego que indica testemunha e da onde vem a palavra mártir. Então, quando esse texto é posto para eles, 2 mártires, ou seja, vão matar gente vou colocar aqui, de dentro e os de fora, os de dentro do templo e também os do átrio. E o texto diz, são 2 testemunhas e compara essas 2 testemunhas com 2 coisas, caracterizando-as com de duas maneiras. Com a oliveira, que da oliveira vem o azeite, o azeite é o combustível da época deles, que eles colocam as luminárias para, né? E também os castiçais, que isso também nos remete a algumas coisas. Oliveira está presente em todo o Antigo Testamento, o castiçal está também presente em todo o Antigo Testamento. A gente
O que entende disso? O nosso autor aqui está dizendo, olha, esse pessoal vai estar pregando por aí. E eles têm o poder para fazer isso. E o texto fala, olha aí no versículo 2, 42 meses, e depois, versículo 3, 1260 dias. Aqui, 42 meses equivale a quanto tempo em anos? Me ajudem na conta. 3 anos e meio, tá? Os 1260 dias a gente já vai falar já. Mas em princípio, os 42 meses, 3 anos e meio, existem aqueles que, me referindo à primeira maneira de interpretar o texto. O texto foi posto para alguém daquele tempo. Há um tempo específico, porque se estavam matando judeus e novos convertidos, oriundos do judaísmo ou não, eles deviam saber o que estava acontecendo. E aqui o texto ele dá mais uma pista sobre isso. Eu quero que você... Versículo 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, e aqui o texto fala, se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui diz que a cidade, ela foi a cidade onde o Senhor foi crucificado. Onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Aqui o autor está falando duro, dizendo, olha, aquela cidade já não é mais a cidade, mas ela é comparada aqueles dias a Sodoma, ao Egito. Sodoma por quê? Qual é a referência na Torá? Aquela cidade onde não tinha mais regra, estava tudo às ordens. E aí, gente, quando você vai lá para Sodoma, lá na Torá, você tem esse relato em Gênesis, para quem está lendo aquele texto, naquele contexto, está entendendo, opa, peraí, vai ser momento de fogo, fumo, tormento, o bagulho vai ser doido. E depois fala do Egito. O que menciona no Egito? Lugar de praga, de isolação, lugar de opressão, escravidão, e lugar da onde tanto em Sodoma quanto em Egito, quem era justo tinha que fazer o quê? Sair fora, ralar peito, queimar o chão, puxar o carro. Tinha que sair dali. Então, gente, para pensar comigo. Não faz sentido o texto sendo posto dessa maneira para aquele povo que estava vivendo aquilo, dizendo, as duas testemunhas estão com a oliveira, estão com os candelabros, o pessoal que está no átrio e no altar, está no templo, o altar e átrio, templo, altar e os que nele adoram, mas tem o átrio. Então, gente, vai ser um negócio. Durante qual período que ele fala? O primeiro, 3 anos e meio. Aqui eu faço uma menção ao porquê alguns estudiosos trazem o texto de Apocalipse, ou partes do texto de Apocalipse, ao primeiro período lá de Nero. Quanto tempo durou a guerra dos judeus? Quem lembra? Que eu falei aqui. Ela começa no ano, segundo semestre talvez, do cerco do ano 66, indo para 67 da nossa era, e a queda da cidade termina no ano 70. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Faz ou não faz sentido? Por isso que alguns estudiosos dizem que muito provavelmente, e aqui eu quero que você entenda o seguinte, gente, isso é uma hipótese, tá? Não estou dizendo que é assim. Aliás, no texto de Apocalipse eu não posso dizer que tudo ou é ou não é. São hipóteses, porque o texto está muito distante de nós. São, praticamente 20 séculos. É muito tempo. É muito tempo. Mas uma das hipóteses é essa, que o texto de Apocalipse, na verdade, ele foi uma amálgama, ele foi um mosaico, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Então, você tinha lá um núcleo
Como se a gente tivesse uma casa. Aí a casa, ela vai ficando, vai entrando gente, vai tendo mais gente na casa, você tem que começar a fazer os puxadinhos. Quarto para cá, quarto para lá, mais um banheiro, mais uma cozinha, mais uma varanda. E quando você vê, você fez um monte de puxadinho. Mas o núcleo da casa era pequeno. Alguns estudiosos dizem que o texto de Apocalipse foi assim. Por que disse isso? Primeiro, esse é um exemplo. É um trecho que, se você pegar fora do seu contexto, dá a entender que ele está sozinho. Por exemplo, quando você pega o capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, a carta às 7 igrejas da Ásia, não dá para ler aquele texto sozinho? Dá para ler aquele texto sozinho. Por exemplo, quando você pega a visão do Cristo ressuscitado, dá para ler aquele texto sozinho? Dá para ler aquele texto sozinho. Então, por isso que alguns estudiosos, eles trazem o texto para esse período. Daí, esse é um trecho que dá a entender que possivelmente, para quem estava recebendo aquele texto naquele momento, eles entenderiam com clareza do que o autor estava dizendo. Por quê? Agora, olha, por favor, versículo 7, 8 e 9. 7 fala que a besta, quando acabarem o seu testemunho. Aqui primeiro deixa eu falar sobre quando acabarem o seu testemunho. Grava isso que eu já... Mas fala que quando acabar o testemunho, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, de novo que a gente falou, Sodoma, Egito, onde o Senhor foi crucificado. E todo esse povo, durante 3 dias e meio, vai ver os mortos e não vai permitir que eles sejam enterrados. Pasmem. Eu já contei isso aqui, já falei, depois eu vou falar de novo. Flávio Joséfo, em 2 obras, uma obra chamada Guerra dos Judeus, e em outra obra chamada Antiguidade Judaica, ele menciona detalhes dessa guerra. E um dos detalhes tenebrosos, sinistros, e aí tem que ser sinistros, não é sinistro, era o seguinte: quem tentava sair da cidade era capturado pelo exército romano, em alguns casos porque sabiam que podia trazer joia, pedra preciosa ou algum tipo de riqueza, porque as pessoas engoliam, né? O que eles faziam? Eles evisceravam as pessoas. Simplesmente rasgava a barriga para ver o que tinha dentro. Primeira coisa. Segunda, eles crucificavam as pessoas. Flávio Joséfo diz que havia dias que o número de crucificados chegava a 3 mil. 3 mil. 3 mil. A ponto de faltar madeira para crucificar mais gente. Qual era o final do crucificado? O crucificado, literalmente, ele não tinha sepulcro. Ele ficava lá, e isso era prática romana para que ele não fugisse, se ele ainda tivesse alguma condição, tivesse uma compreensão física mais, ou então para que viessem alguns amigos e os arrancassem. O que eles faziam? Quebravam-lhe as pernas, para que eles não tivessem condições de sair andando. O crucificado, ele ficava lá, sofria desidratação, ele era sufocado às vezes pela quantidade de líquido que ficava preso, então ele morreu afogado ou desidratado. Quando ele estava muito fraco, o que acontecia? Vinham as aves e começavam a furar as partes moles. Então as aves, eles começavam a pegar os caras.
E à medida que ele vai morrer, o cadáver vai apodrecendo e vai literalmente escorrendo e vai cair no chão. O que tinha no chão? Cães e porcos que comiam o resto. Quando você olha para o texto, versículo 8: seus corpos jazerão. Depois, versículo 9: não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Pare para pensar comigo. Faz ou não faz sentido? Por isso que, repito, muitos estudiosos trazem o texto para o tempo de Nero, para a grande perseguição de Nero. Nero morreu no ano 68, mas depois, a guerra já estava rodando. Por isso que o texto, para aquele pessoal, podia fazer muito sentido. Muito sentido. Percebe? Tem mais. Versículo 7. Primeiro, quando acabarem o seu testemunho. Quem acabarem o seu testemunho? E aqui eu preciso que você faça um exercício comigo de interpretação. Lá em Atos, no capítulo 1, lá versículo 6, 7, antes daquele grande texto que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Eles perguntam: quando haverá, porque Jesus está falando que vai embora, e aí eles perguntam: será este, Senhor, o tempo em que há de restaurar Israel? E aí Jesus responde, logo em seguida: não vos compete saber tempos ou épocas, os quais o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele não deu prazo, ele só disse que tempos ou épocas estão na mão da decisão do Senhor, certo? Então, como diria o judeu, Hashem, o grande Senhor, ele sabe o que vai fazer. E é interessante que esse trecho ele fala de duas palavrinhas que sempre repete aqui. Tempos ou épocas a gente traduz como tempos ou épocas, mas por baixo do texto, lá no texto do Koine, Cronos ou Kairos. Ou seja, tanto o tempo do relógio está na mão de Deus, quanto o tempo subjetivo, aquele tempo que eu não consigo medir pelo relógio, está na mão de Deus. Não nos compete saber. Esse tempo está na mão de Deus. E aí vem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto a Judéia, quanto a Samaria. Eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio, para que a gente entenda isso. Esse texto diz: quando acabarem o seu testemunho. O texto de Atos diz: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Raciocínio comigo. Primeira perseguição que existe no livro de Atos diz que quem estava em Jerusalém dispersou, foi embora. Só que no livro de Atos tem algumas menções interessantes. Por exemplo, Judéia diz que esse pessoal dispersa e vai para a Judéia. Samaria. Em Atos, quem no texto em Atos menciona que estava em Samaria pregando? Quem lembra? Atos 8, Atos 9. Eu vou falar assim, e diz o texto lá que as multidões unânimes atendiam o que fulano dizia. Quem lembra? Felipe. E aí o texto diz, vamos lá, gente, vamos lá. Abre comigo, por favor. Atos.
Atos no capítulo 8, por favor. Abre comigo Atos capítulo 8. No versículo 1 fala sobre a perseguição que sobreveio, versículo 1, tá certo? Versículo 5 fala que Filipe foi para onde? E aí dizia que as multidões ouviam e o pessoal estava... E aqui eu quero pegar o versículo 13, que é interessante, que o poder que Filipe tinha, só um parênteses aqui, o negócio era tão fora do comum, que o texto diz no versículo 13, que o próprio Simão, que era o encantador, era o cara, era o mago lá do lugar, né? A minha tradução, ele diz que ele ficava extasiado com os sinais e maravilhas. Outras podem dizer atônito. Mas o cara fica, como é que você faz isso? Né? Fecha o parênteses. Pois bem. Então, veja, a primeira perseguição, a primeira diáspora, a primeira saída, o pessoal vai para a Judéia, porque Jerusalém está na Judéia. Já tem gente aqui indo para Samaria, que é Filipe. E aí no versículo 26, Filipe encontra quem? O eunuco etíope lá, alto oficial, alto funcionário. E aqui conta da evangelização. Alguns historiadores dizem que essa aqui foi uma das primeiras, vamos dizer assim, evangelizações que tenha chegado ao norte da África. A ponto de, é legal que vocês saibam, alguns evangelhos, algumas cópias de evangelho, dos evangelhos mais antigos, elas foram traduzidas para o idioma cópita, que era no norte da África, porque diziam inclusive que o norte da África foi lugar de apoio para que, quando aconteceram as grandes perseguições, o pessoal foi para lá. A ponto, gente, de um grande pai apostólico, um grande pai, um padre, né? Eu digo padre, mas um pai do primeiro período, século I ao século IV, foi Santo Agostinho, que era chamado de bispo de Hipona, e era no norte da África, né? Interessante. Bom, e aí, gente, voltando ao argumento que eu estava falando, Judéia, primeira dispersão, Atos 8:1, Samaria, Filipe chegou lá. É curioso como Pedro também há uma referência de Pedro aqui no texto, em Atos 10, e a partir daí você vê que esse evangelho precisaria chegar ao mundo então conhecido. Seria ali nas imediações da Ásia e os países à margem do Mediterrâneo. Quando Paulo se converte, está lá em Atos 9, o texto diz que ele volta para Jerusalém, primeiro começa a pregar na própria cidade de Damasco, depois volta para Jerusalém, tem que sair fugido, enfim. E acabam arrancando Paulo dali e mandam ele de volta para sua terra, em Tarso. E só depois Paulo aparece em Atos, de novo, capítulo 11.
Aqui começa a jornada. Saulo, rabino, doutor da lei, mestre da lei, ele é o, vamos dizer assim, um grande evangelizador, considerado apóstolo do mundo conhecido. E aí foi aonde chegou, os confins da terra. Onde termina o ministério de Paulo? Na capital, em Roma. Já estamos pleno Mediterrâneo. Voltem para Apocalipse 11. O texto diz, versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando aquela primeira geração de apóstolos, e aqui a gente vai colocar, botar Paulo no bolo, acabar o testemunho, aí que a coisa vai rodar. A besta que emerge da terra vai vir sobre a cidade e vai fazê-lo, vai zoar o barraco. Até aqui entenderam o raciocínio? Esse texto faz sentido para aquele povo. Por quê? Olha, as testemunhas acabaram, morreram, beleza, veio a guerra, 3 anos e meio, foi tudo aquilo, aconteceu. Gente, judeus, novos convertidos, sim, foi isso mesmo, e tal. E aí? E depois? O que acontece? Volte para o texto. Versículo 11. Depois dos 3 dias e meio, o que vai acontecer? O Espírito de vida vai entrar neles, vão ficar de pé, e todo mundo vai ficar pasmado em relação a isso. O que a história nos conta? Veja, aqui eu preciso que você, de novo, tenha atenção para acompanhar o raciocínio. A história nos conta que quando Jerusalém cai com ela o centro da religiosidade judaica, que era o templo. O templo, gente, não era só um templo. O templo era banco, era tudo. Porque lá haviam os tesouros. Acaba o centro da religiosidade judaica. Era para lá que os peregrinos iam. Era para lá que o pessoal ia adorar, que na verdade a adoração ela só acontecia porque eles tinham que primeiro confessar pecado. Todo mundo que ia adorar primeiro tinha que confessar pecado, conforme dizia a Torá. Então você não tem mais lugar para confessar pecado. Você não tem mais lugar para fazer adoração, para adorar. Não tem lugar. Acabou. Isso para os judeus. Para os novos convertidos, a guerra é outra. Porque para eles, o que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 4, naquele papo com aquela samaritana. Ele fala não para judeu, fala para samaritano. Ele fala 2 coisas muito importantes. Ela fala uma coisa muito importante. A outra eu vou falar que ele falou não foi para o samaritano, falou para um judeu. O que ele diz para o samaritano? Olha, não é nem aqui no Monte Gerizim, nem lá no Monte Sião que deve, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em quê? Em espírito e verdade. Então aqui as 2 palavrinhas é o pneuma, o pnoima e o aletheia. A questão é, em verdade, quem ele se compara, ele mesmo, a palavra dele se compara à verdade. Ele mesmo. Ou seja, você vai ele vai adorar nas asas do vento em nome de alguém, na verdade. Quem é a verdade que ele mesmo diz? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por baixo do texto, as palavras, gente, são rigorosamente as mesmas. Ego, imi, re, rodós, re, leteia. Ou seja, eu sou a rodovia, o caminho e sou a verdade. Aí, há uma questão, isso foi em João 4, mas um capítulo antes de João, no capítulo 3, ele se encontra com quem?
com Nicodemos. E aí tem aquela fala de Jesus: tem que nascer de novo. Ou seja, em outras palavras, se fosse hoje, velho, maluco, tem que sair da caixa, sabe o meme? Pá! Assim, é isso que ele está dizendo. E aí tem uma frase que é muito emblemática de Jesus: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Essa expressão, por baixo do texto, sabe, essa palavra vento, a palavra Espírito, é a mesma palavra que está lá na frente, que é pneuma, ou pneuma, né? O vento, ele sopra onde quer. Você vai ouvir a voz do vento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do vento, se eu fosse traduzir. Então quem é que faz tudo? É o vento. Lá no Antigo Testamento, quando em Gênesis fala do homem que o Senhor faz alma vivente, o que ele sopra? Ele sopra o vento, é o sopro de Deus. Isso, segundo o texto lá, é o ruá, que na Septuaginta, aquela versão grega, a tradução qual é? Pneuma ou pnoima. Ou seja, quem é que infunde vida? É o Senhor através do seu Espírito. Volta para Apocalipse 11, nós estávamos, versículo 11, capítulo 11, verso 11. Acabou o tormento lá, 3 dias e meio. Morreu tudo? Não. O que o texto diz? O Espírito de vida. Olha aí. O pneuma vai levantar todo mundo de novo. E o texto vai mais. Eles vão ser levantados. Verso 12 fala que eles vão subir. Quem sobe numa nuvem, segundo o texto lá em Atos 1, 9, eu acho. Jesus sobe numa nuvem. E aqui está comparando: esse povo vai subir. E fala sobre um grande terremoto. Caiu um monte de gente. Sinais. Ele está dizendo aqui, nosso autor: olha, gente, não vai acabar, vai viver de novo e vai ser glória. Tanto que capítulo 11, verso 15, vai falar sobre a sétima trombeta, falar sobre a glória celestial, falar que, olha, enfim, tudo aí é a coroação. Faz sentido a gente olhar o texto de Apocalipse dessa maneira? Faz sentido. Dá para interpretar agora de outras maneiras? Dá também. Por exemplo, os 1260 dias, como a gente falou em outro trecho, alguns estudiosos, principalmente na era protestante, diziam que se referia ao período que vai de 538 depois de Cristo até 1798, daria mais ou menos 1260 dias. 1798 foi quando Napoleão captura lá um papa e, enfim, ali foi um marco da queda, a efetiva queda vou colocar aqui, dos romanos, né? Mas isso é interpretação protestante. E o período casa, 1260 dias. Alguns dizem dessa maneira. Dá para entender dessa maneira, gente? Dá. Mas eu não posso abrir mão de interpretar o texto conforme aquela primeira ideia. O texto foi escrito para aquele pessoal, para aquele lugar vivencial, para aquela janela histórica, lá daquele povo que estava vivendo perseguição no primeiro século. Tá certo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Seja conosco, Senhor, e nos ajude. Colocamos tudo diante de ti, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Gente, perguntem alguma coisa, vocês não falaram nada. Eu quero perguntar uma coisa. Quando a gente fala judeus, a gente está falando de líderes, assim, ou a gente está falando de um povo, né? Porque isso às vezes fica confuso na minha cabeça, sabe? Porque às vezes quando a gente está falando do ministério de Jesus ali, tem vezes que aparece
também João Batista, quando estava batizando, também tem lugares que falam que ele também batizava judeus, e judeus também creram nele, né? Então, só que Jesus também veio para o povo dele, e o povo dele também não aceitou, mas em parte também aceitou. Então, a palavra judeu, às vezes, para mim, na Bíblia, fica muito... assim... Quem são os judeus, afinal de contas, na Bíblia? Muito quando a gente muito fala da perseguição do Nero, né? Porque essa dúvida me veio mais agora com essa questão da perseguição, aliada ao fato que você falou de Apocalipse. Sim. Né? Ali. Porque, Nero perseguiu ali os judeus. Mas então, quem Nero perseguiu? Foi o povo? Foram os novos convertidos que creram em Jesus depois que Jesus foi morto? Foram os religiosos? Quem foi que Nero perseguiu? Para fazer algum sentido. Muito bom. Esse tempo que, sabe? Não sei se ficou muito boa. claro. Não, ficou muito boa pergunta. Eu acho que inclusive vou usar isso aí para quando a gente estiver falando sobre isso, lá no Bíblia do Zero, para a gente deixar claro para todo mundo. Quando Jesus está no ministério, ele tem embates principalmente com os líderes judeus. Quem é? Os rabinos, os escribas, que não eram clérigos, eram leigos, que estudavam a lei. Eu vou colocar basicamente esses dois. Quando Jesus tem os embates, ele tem embates com esses caras que sabiam a lei bem e passavam essa lei adiante. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos com relação a isso. Quando, se não me engano, eu não me recordo se é o Evangelho de Lucas ou João, que falam que, olha, a gente não pôde prender, foi João, não pôde prender Jesus porque a gente ficou com medo do povo, o povo ia vir e tal. E o texto diz que esses líderes, esses chefes, eles disseram assim: esse povo que não sabe a lei é maldito, por quê? Eles eram os chefes e o povo, a grande ralé, não tinha acesso ao texto como a gente tem hoje. O acesso que eles tinham ao texto era o acesso que eles tinham nas sinagogas. Oral, aos sábados. Essa é uma coisa. Por exemplo, quando você, no final do Sermão do Monte, lá no comecinho, no final do capítulo 7, o texto diz assim: e ficaram maravilhados com a palavra, com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. E é interessante que esse trecho é muito interessante, porque abre sua Bíblia Mateus 7, 29. Mateus 7, 29, que eu vou te mostrar o cuidado que o escritor aqui teve com relação ao que foi registrado. Ele ensinava como quem tinha, os ensinava como tendo autoridade e não como os. Ele não fala como os escribas e sacerdotes ou escribas. Ele respeita, aqui o nosso autor, ele respeita a autoridade conferida pela Torá ao clérigo. Veja, se Jesus no Sermão do Monte está dizendo que não é para arrancar nenhum tio, nenhum i, por exemplo, quando vem um leproso dizendo: estou curado, o que Jesus manda? Vai, apresenta-te a quem? Não ia ser um contrassenso se batesse aqui, Jesus tem autoridade e os sacerdotes não têm? Ele estaria batendo na Torá. Então quem escreve? Por quê? O escriba é leigo, não é clérigo, não é sacerdote. Então a primeira coisa é essa: judeu, quando está ali no âmbito do evangelho, esses
que bate com Jesus, debate com Jesus, são os rabinos, os escribas, eventualmente os sacerdotes, por que não? Mas aí esses são os judeus. Os outros judeus, é o povo, é a ralé, é geral, é a arquibancada do Corinthians. É nós. E aí, esse povo está se convertendo, Por exemplo, quando você vê lá numa das cartas, numa das epístolas de Paulo, agora, quando ele fala assim: porém estes de Bereia são mais dignos do que os de Tessalônica, porque eles comparam, avaliam o que é dito com o que estava na palavra, ou com o que está. Quando ele fala com o que estava na palavra, porque Paulo estava pregando na sinagoga, eles estavam conferindo o que Paulo estava dizendo com o que? Primeiro com a Torá e depois com a tal da Tanakh deles. Eles pegavam e conferiam aquilo do Antigo Testamento. Então, era judeu também? Era judeu, mas era ralé, é o pessoal que estudava. Então essa é a primeira coisa. São essas duas coisas com relação ao tempo de Jesus. Com relação ao restante do tempo, aí a gente tem que pensar o seguinte: não tinha, gente, até mais ou menos o começo do século II, ano 100 e alguma coisa, não tinha esse negócio de que é judeu e que é cristão. O que tinha era uma seita ou um pedaço dentro do judaísmo que acreditava que o Messias já tinha vindo. Como a esperança do judeu também era messiânica, o que aconteceu? Tinha gente que acreditava no Messias Jesus e tinha gente que não acreditava no Messias Jesus. Como isso é básico na fé judaica, chegou um momento que, gente, não dá para a gente andar junto, a gente vai ter que. Então, até aquele momento, quando se fala judeu, está falando de todo mundo, gente. Só que eles faziam menção, faziam essa diferenciação entre os judeus, vou colocar entre aspas, que vinham lá das outras etnias, que não tinham a base da Torá, não conheciam a lei, não tinha nada, e o judeu que era, vamos dizer assim, mais ortodoxo, então tinha diferença. Mas estava todo mundo junto. Por exemplo, em Atos 6, na instituição dos diáconos, qual era o problema? Estava todo mundo junto, só que na hora de dividir o pão para dar, as viúvas dos gregos, que não era judeu, estavam sendo esquecidas. Mas era tudo judeu, era tudo para Roma, tudo judeu, entende? Depois, o judeu, através da história, o judeu era entendido como o povo. E aí, com o advento do Estado de Israel, em maio de 48, aí a gente tem mais um problema. Dentro de Israel você tem os judeus, vou colocar aqui como etnia, como religião. Você tem, e aí dentro disso você usa a palavra israelita, que é judeu israelita, e você tem o israelense, que é o gentílico daquele país. Quem nasce em Israel exatamente. Nacionalidade, o cara é israelense. Ele pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser árabe, muçulmano, pode ser qualquer coisa, entende? Então hoje, falar de judaísmo é judaísmo etnia. Falar de Israel é igual a falar de judeu? Não é. Mesmo porque muitos dos ataques que às vezes acontecem ali em Israel, gente que o cara resolveu explodir. Era um árabe. Agora, 3 semanas atrás, eu vi eu tenho acompanhado canais de notícias de Israel. Há uns 3 semanas atrás surgiu um cara. O cara era entregador de pizza. A condição lá é muito boa, sabe? O cara era entregador de pizza, tinha um carrão bacana e tal. Só que era árabe. Eu louca no cara, pegou o carro e dirigiu a 120 por hora, atropelando todo mundo numa praça lá em Tel Aviv. Matou não sei quantos. Matou um turista italiano. Aí só que aí os caras vão ver, o cara não tinha antecedente de réu primário, não tinha nada. Aí vão ver lá, o cara era
simpatizante da causa árabe, não sei o que, pá, tal, deu um surto no cara. Você está entendendo? Então, em Israel hoje, você tem essas três coisas, está tudo misturado. Alguma pergunta? Era tipo, era judeu? Tudo judeu, tudo judeu. Era judeu, meu filho, desculpa. Saiu de Jerusalém, é judeu. Vamos rasgar, vamos te sangrar e vamos te pendurar na cadeia. Como foi na Segunda Guerra, né? Como foi na Segunda Guerra. Como foi na Segunda Guerra. Aí não dependia de religião, era origem. É de lá, é judeu. É isso mesmo. Alguma pergunta mais, gente? Fala. Você falou da interpretação, né? Comentou ali do número de 500 a 1000 e alguma coisa. 538, né? Depois eu te passo o número. Mas me ocorreu assim se esse texto foi escrito lá para os originários, né, uma projeção para frente de 1000 anos, seria muito mais obscuro para eles que receberam essa carta e teria o mesmo teor que tem para a gente hoje lá naquela época. E naquela época ela seria desconsiderada de alguma forma, então não teria o impacto que realmente teria naquele momento. É verdade. Porque o grande problema quando a gente se aproxima do texto é a gente entender o lugar de onde nós estamos lendo. Então, o texto é feito de alguém para alguém. Quem está lendo o texto? Se nós estamos lendo o texto, nós estamos lendo a partir do nosso texto. Aí a gente pensa, 1260 dias, tal, já passou tudo, 530 anos. Mas para quem estava lendo lá atrás, a mesma coisa acontece em Daniel. O livro de Daniel, curioso, né? Muito curioso. O livro de Daniel, ele não foi pelos maçoretas, ele não foi colocado junto com os Nebirim, com os profetas. Ele foi colocado junto com os Ketuvim, com os outros escritos. Ele não está como profético na Bíblia. Por quê? Eles achavam que Daniel, ele se perdeu. Então ele está lá no meio dos históricos e tal, porque as profecias messiânicas de Daniel que apontavam para o tempo, pasmem, gente. Aliás, um dia a gente pode só falar sobre a expectativa messiânica no século I, porque tinha uma efervescência de que o Messias viria naquele período, naquela janela histórica. Daniel apontava para aquela janela histórica. E aí os judeus viram que, o cara não veio para eles, não veio. E aí? Mas Daniel dizia que vinha. Então vamos tirar Daniel, esse profeta, vamos botar não. Porque arrancar não dá para arrancar. E foi. Mas é isso, faz sentido. Gente, Daniel fala dos 1260 dias, dos 40 dias, fala, mas como é que você vai chegar e... Quer dizer que Daniel fala, o texto fala, mas sela as palavras do livro porque ainda se referem a dias ou tempos muito distantes, né? Então, mas enfim, gente, isso dá pano para mano, beleza? Gente, obrigado por terem me aturado.